Bom dia, hoje terça-feira, 3 de novembro, depois do feriado prolongado aí, primeiro dia útil do mês de novembro, faltando aí 2 meses basicamente para terminar o ano e o quarto trimestre de 2015. Um ano, como disse o empresário na semana passada, em 2016, né, teremos saudades de 2015. Será? Quem viver verá, mas por aqui diversas informações macro, né? O cenário ainda segue totalmente desafiador, o político, né, deu uma certa acalmada, mas volta essa tona essa semana, Cunha, Levi, orçamento, repatriação, diversas informações que daqui a pouquinho o Gustavo vai falar sobre isso. Bolsas lá fora hoje até a Europa e os futuros Estados Unidos operam em queda, mas vale o destaque. Ontem, né, a gente teve as operações das ADRs, EWZ. EWZ representa o que seria o Ibovespa, digamos assim, e o EWZ subiu 2,5%, é isso mesmo. Ontem o EWZ subiu 2,5%, Petrobras subiu 2,9%, Itaú 3,6%, um dos destaques aí de alta, Bradesco 1,6%, Vale 3,9%, GGBR 4,3% e CSN 1,6% foram as principais altas das ADRs e o EWZ que representa, como eu citei no início, o Ibovespa. Agora eu vou passar para o Gustavo para comentar sobre o macro político, mercado doméstico e também internacional. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Espero que todos tenham tido um ótimo feriado. Começando então essa semana mais curta aqui. Ontem as bolsas lá tiveram rally em Nova York, também reagiram bem na Europa. Aí pela manhã a gente teve as bolsas da Ásia fechando no positivo, reagindo ao rally de Nova York de ontem. Mas pela Europa e em Nova York, as bolsas agora já fazem movimentação de lucros e elas recuam, principalmente na Europa, por conta de umas notícias corporativas da UBS, da Volkswagen, estão reagindo negativamente. E os futuros de Nova York apontam para uma abertura em queda. Ainda uma única notícia que a gente vai destacar na parte do exterior é o Banco Central da Austrália. Ele optou por manter a taxa de juros na mínima de 2%, lembrando que ele reage bem próximo ao que está acontecendo na China, então eles estão vendo que estão lendo o futuro deles como bem ruim, estão encarando que só deve vir mais notícias negativas da desaceleração da China, então por isso eles têm que se preparar. Indo para a parte doméstica, a gente teve hoje Boletim Focus, seguindo mais ou menos o que aconteceu nas últimas semanas, inflação avançando, indo para 9,91, já quase 10% para 2015, para 2016 6,29, também se aproximando do teto da meta de 6,5. O câmbio e a taxa de juros eles permaneceram estáveis, então o câmbio para fim de 2015 permaneceu em 4 e para 2016 4,20. Taxa de juros, a meta da Selic para o final de 2015 14,25, acho que não é novidade para ninguém, e para 2016 permaneceu em 13%. E a queda do PIB ela passou para 3,05 em 2015 e para menos 1,51 em 2016, que deve subir ainda bem mais para 2016. Indo para as outras notícias domésticas, a gente teve de novo o Joaquim Levy defendendo o ajuste fiscal, falando que é uma coisa dura, mas é que vai ser necessário para retomar o crescimento, que ele tem que consertar o fiscal, é o primeiro passo, é o passo essencial. Ele também falou que pode ser uma forma muito desagradável, ele estava no Reino Unido, ele comentou que como ele foi um país bem exemplar para o Brasil, porque eles fizeram as medidas que eram bem duras bem no começo da crise, ao contrário de outros países que não fizeram, eles já estão se recuperando antes dos outros países da Europa que demoraram para fazer as medidas de austeridade fiscal que eram necessárias. Então ele falou para seguir o exemplo positivo e não o negativo dos países da Europa, que já estão alguns anos, que aconteceu há alguns anos atrás, então fazer a fórmula certa. Ainda, o governo apresentou a defesa das contas de 2014, a parte das pedaladas que foram rejeitadas pelo TCU. Eles contam com o Renan Calheiros para atrasar bastante esse repasse para a Comissão Mista de Orçamento. A partir do momento que o Renan entregar para a Comissão Mista, a Comissão tem 40 dias para fazer um parecer e entregar para os parlamentares analisarem. Então, o governo contando com o Renan Calheiros para segurar bastante, eles querem que esfrie um pouco a discussão e ele só repasse bem para o final do ano para isso ser retomado só em 2016. Eu vou devolver para o Celso, um destaque na semana, a gente tem produção industrial no Brasil, IPCA, balanço comercial, lá fora ficar atento ao discurso da Janet Yellen amanhã e hoje ao discurso do Mário Draghi, então presidente do FED, presidente do Banco Central Europeu,
que devem falar, a presidente do FED com certeza repercutir a probabilidade maior que o mercado está dando para subir juros em dezembro. E o Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, vai comentar sobre esses possíveis novos estímulos que estão para vir. Um último destaque, a gente tem a repatriação de recursos que devem voltar à pauta no Congresso hoje, o governo estimando em 150 bilhões que os recursos podem trazer para o Brasil. Tá voltando porque a gente teve o relator retirando aquela frase de regulamentar a lavagem de dinheiro e práticas de doleiro. Até amanhã, pessoal. Passar agora para o Celso. Obrigado, Gustavo. Até que enfim, né? Tiraram aquela frase, né, lamentável de qualquer dinheiro sujo podia voltar para o Brasil nessa repatriação. Impressionante isso. Como citou já o Gustavo, PIB piorando pelo relatório Focus, lembrando que a gente já tem uma projeção de recessão de 2,4% de queda. Fluxo na casa na sexta-feira, os locais terminaram o dia net vendedores em 12 milhões de reais. Destaques na compra só para Jet 3 e Cielo. Destaques na venda para Brasil Foods. Fomos extremamente ativos em Brasil Foods. Acionistas, né, detentores do ativo, vendendo mesmo, e outros buscando short. Lembrando que saiu de R$ 71 para abaixo de R$ 60. A gente está short na nossa carteira semanal. Demorou, mas o ativo acabou voltando. Equatorial, BB Seguridade, Sula 11 e Jet 4. Nas duas pontas, Suzano, Petro 3, Klabin 11, Ultrapar e Petro 4. Destaques dos estrangeiros, eles foram net compradores em 41 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 4, JBS, TIM, BVMF e Embraer. Destaques na venda para Bradesco e Fibra. Nas duas pontas, Ambev, Brasil Foods, Pão de Açúcar, Itaú e BR Malls. Itaú, mais um bom resultado, né, do banco. Extremamente relevante. Ele entregou quase um resultado recorde, 6 bi 100. No trimestre passado havia sido de 6 bi 134, agora foi 6 bi 111, praticamente o mesmo resultado. E a média das projeções para o resultado desse trimestre era na casa de 5 bi 700. A maior projeção era de 6 bi, ou seja, o banco segue surpreendendo positivamente. Destaques positivos, receita com serviços financeiros que permanece crescendo, prestação de serviços, tarifas, é tudo aquilo que a gente falou. Se vai aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, vou elevar as tarifas. E é difícil as pessoas mudarem de banco. Então eles ganharam também, foi muito bem essa linha. Além dessa linha, a margem financeira que segue crescendo, que é a parte de juros. Retorno sobre o patrimônio deles, 24%, segue extremamente elevado. No trimestre passado havia sido de 24,8%. Apresentou um pouco de queda, principalmente pelas despesas aí de provisão para devedores duvidosos. Na parte negativa, só essa parte de inadimplência e devedores duvidosos, mas permanece controlada. A inadimplência para a pessoa física saiu de 4,6 para 5,1. Já que era uma grande preocupação, empresas saiu de 2,2 para 2. Então, essa preocupação que o mercado tem muito maior com pessoa jurídica, com as empresas, apresentou uma queda na inadimplência. Pessoa física segue controlada apesar da alta e o banco só vem crescendo crédito consignado e também crédito imobiliário. É a nossa principal recomendação, a gente prefere Itaúsa ao invés de Itaú. Por que isso? Porque Itaúsa é a holding que controla Itaú e tem um desconto maior e você está mais próximo do acionista controlador. Então a gente segue otimista aí, sendo uma das nossas principais exposições aí em bolsa, setor financeiro, via Itaú. BVMF e CETIP, informações aí do Estadão de que os dois estão se preparando uma fusão. A grande pergunta é fusão ou é compra da CETIP? A BVMF vendeu a participação na CME, tem 450 milhões de reais em caixa, poderia utilizar essa parte para comprar uma parte da CETIP. Isso vai acontecer? Já vem há de alguns anos a BVMF namorando com a CETIP, tentando comprá-la. Vamos ver se isso sai. Então depende do valor, quanto é que vai subir, para quem é bom? Vai depender. Se for uma compra, tende a ser bom para a CETIP tende a subir mais do que a BVMF. Se for uma fusão, pode ser bom para as duas. Então fica difícil agora, a gente não tem os dados, se é fusão, se é compra, o que é que vai acontecer, mas tende a ser positiva a princípio, talvez aí para duas, elimina uma competidora, a BVMF, e também traz um tamanho muito maior aí com a CETIP, que entrou nesse certificado de operações estruturadas, né, via produtos derivativos. A CETIP entrou e seria um outro competidor aí para a BVMF. Uma outra informação relevante, Hipermarcas anunciando a venda da parte de cosméticos para Coty. 3,8 bilhões de reais. Algumas marcas ali conhecidas, Bozano, Monange, Cenoura em Bronze. Então é interessante. A Hipermarcas falou que quer focar só no setor farmacêutico. É interessante porque reduz o endividamento também da Hipermarcas. Positivo, a ação deve abrir aí em alta. Outro destaque, situação extremamente complicada para o setor aéreo. A gente já vem destacando isso aqui constantemente. O setor aéreo vem passando por um problema, principalmente por conta do petróleo mais alto que impacta seu combustível, o dólar também mais alto que reduz o número das pessoas para as pessoas viajarem
e a oferta de voos, mesmo apresentando uma redução, vem, digamos assim, impactando negativamente as companhias. A gente segue fora do setor, eu não recomendando exposição em nenhuma companhia do setor. Quando a gente fala hoje aqui aberto, é a Gol. Olhando a Embraer é outro case, né, que a gente gosta de Embraer. A Moody's rebaixou o CSN e Usiminas, mais uma vez, mantendo a perspectiva negativa. A gente segue recomendando short em Usim 5, cenário altamente desafiador. E alguns destaques ainda para hoje, balanços aí tem no Pan-Americano, BR Properties, Equatorial, Marco Polo, Múltiplos, TIM, Valide e Vanguarda Agro. Durante a semana nós ainda temos a S Eletropaulo, BTG, Telefônica, Braskem, Comgás, Cetip e Marfrig. Na nossa mesa de BTC, destaque extremamente grande na sexta-feira foi Brasil Foods, BRFS, grande demanda, né, depois dos resultados da companhia, principalmente a gente citou aqui o mercado doméstico muito fraco, né? E a gente acredita que pode subir a taxa porque muitos acionistas que mantêm o papel holders, eles passaram a vender na sexta-feira. Esse movimento deve permanecer hoje aí em relação ao ativo de venda. Tá na nossa carteira, short semanal. Goal também, como destaque de aluguel. TOTUS, Embraer, Cirela, Fibra, Estácio, Oi BR3, Copel, BRPR, Usim 5 e CSN. Lembrando que hoje nós temos o nosso Batalha do Século a partir das 11h30. Eu e Fernando Góes da Clear falaremos ali sobre ativos diversos, tiraremos dúvidas, o que vale a pena comprar e vender no atual cenário. Um grande início de semana a todos, apesar de terça-feira hoje, um grande início aí de novembro. Um grande abraço e até às 11h30. Até lá.